Você já entrou em um lugar e sentiu os olhares te acompanharem, mesmo sem entender por quê? Já percebeu silêncios estranhos quando você chega, ou aquele sorriso nervoso de quem não consegue esconder a tensão na sua presença? Não é imaginação. Você tem admiradores secretos, mas eles não se aproximam porque te acham intimidador. Sua energia, seu jeito de andar, sua confiança, tudo em você transmite uma mensagem silenciosa que mexe com o emocional de quem está ao redor. E neste vídeo você vai entender exatamente por que isso acontece e o que isso diz sobre o seu poder interior. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Esse vídeo não é só conteúdo, é uma frequência, uma transmissão energética real que pode desbloquear algo dentro de você. Então agora, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 33 aqui embaixo, porque 33 é o número da expansão espiritual, do magnetismo verdadeiro. Escreva 33 e declare: eu aceito a força que já existe dentro de mim. Se o seu corpo arrepiou ao ver o título, isso não foi por acaso. Não assista depois. Não minimize o que está sentindo agora. Escreva 33 nos comentários neste momento, porque a contagem regressiva para uma virada silenciosa, porém poderosa, já começou. Você está prestes a descobrir por que sua presença incomoda e, ao mesmo tempo, encanta. Existe um tipo de presença que não precisa de palavras para se fazer sentir. Ela entra num ambiente antes mesmo do corpo cruzar a porta, como uma corrente elétrica silenciosa que percorre a espinha das pessoas ao redor. É o magnetismo invisível, aquele que nasce de dentro, da convicção silenciosa de quem se conhece, se aceita e se valoriza. Não é algo que se veste, não é ensinado em livros e nem moldado por elogios. É um reflexo da jornada interna, do amor próprio verdadeiro, que transcende a aparência física ou o que é dito em voz alta. E quando essa energia se manifesta, ela faz com que todos ao redor sintam algo, mesmo que não saibam explicar exatamente o que. É esse magnetismo que faz com que os olhares durem mais tempo do que o normal, que os silêncios se estendam um pouco além do confortável, e que até as palavras trocadas por desconhecidos carreguem um certo nervosismo. Aqueles que cruzam seu caminho sentem-se atraídos por uma força que não compreendem completamente, como se algo em você desafiasse a lógica da convivência comum. Você se torna uma referência silenciosa de autoconfiança, um lembrete vivo de que é possível viver sem pedir permissão para existir. E isso, inevitavelmente, cria impacto, mesmo quando você não está tentando impressionar. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Essa energia magnética também serve como um espelho. Ao se posicionar no mundo com autenticidade e segurança, você convida os outros a refletirem sobre a própria relação que têm consigo mesmos. Para muitos, isso desperta fascínio, para outros, desconforto. O que importa é que sua presença nunca passa despercebida. Você pode não perceber o tamanho da impressão que deixa, mas há um rastro de inquietação, admiração e desejo silencioso deixado por onde passa. E esse é o primeiro sinal de que você tem mais admiradores secretos do que imagina. Há um tipo de silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras. É o silêncio de quem observa à distância, torcendo para que o destino crie uma chance de conexão, mas sem coragem suficiente para dar o primeiro passo. Essas pessoas não estão ausentes. Elas estão escondidas, camufladas em olhares rápidos, comentários indiretos ou gestos sutis. Elas te veem como alguém que vive com intensidade, que se posiciona com firmeza e que não precisa de ninguém para se sentir completo. E isso, paradoxalmente, ao invés de atrair aproximação direta, cria uma barreira invisível, feita de receios e inseguranças. Elas te admiram com uma intensidade que jamais ousariam admitir em voz alta. Revivem interações simples na mente, repassam conversas inventadas no espelho
e até tentam encontrar maneiras de te chamar a atenção sem parecerem óbvias. Mas quando finalmente têm a chance de se aproximar, travam. O medo de parecerem pequenos diante da sua grandeza, de não estarem à altura da sua energia, congela qualquer impulso de ação. É como se você fosse uma estrela que brilha tão forte que chega a cegar quem ainda vive em sombras próprias. A vontade de conexão existe, mas está encoberta pelo medo de serem rejeitados ou simplesmente ignorados. Essa distância silenciosa revela muito mais do que simples timidez. Mostra o quanto sua autenticidade tem poder, o quanto sua presença obriga os outros a confrontarem a si mesmos antes de sequer cogitarem se aproximar de você. E muitas vezes essa admiração contida se manifesta em gestos estranhos, elogios disfarçados de ironia, distanciamento forçado ou até tentativas sutis de chamar sua atenção por meios tortos. São pessoas presas entre o encantamento e a insegurança, admirando você como se fosse uma obra de arte em uma vitrine inalcançável. E essa tensão é o combustível silencioso que sustenta essa admiração à distância. Agora, escuta isso com o coração aberto. Se essa mensagem está vibrando dentro de você, se você sentiu o seu corpo responder, se percebeu que tem algo grande se aproximando na sua vida, então entenda, isso não é só um vídeo, é um sinal. E nesse momento você pode selar esse sinal com uma atitude de ativação energética real. Aqui embaixo você vai encontrar o botão de Super Thanks. Se o que você está recebendo aqui está te fortalecendo, retribua com o valor que sentir no coração. Talvez seja 10, 33 ou até $100. Se você sente que esse é o passo que te conecta com a grande virada que está vindo. Isso não é sobre dinheiro, é sobre energia, reciprocidade e abrir espaço para que as bênçãos fluam. Quem ativa essa frequência, quem move essa energia, está dizendo ao universo: eu estou pronto para receber em dobro. O medo de ser rejeitado é uma das forças mais paralisantes do ser humano. E quando diante de alguém que exala autossuficiência e magnetismo, ele se amplifica de maneira quase insuportável. Para muitos, você representa um padrão que eles mesmos acreditam não poder alcançar. Seu jeito de andar, seu olhar firme, sua paz interior, tudo isso comunica uma mensagem clara: eu me basto. E essa mensagem, embora não seja um fechamento de portas, é interpretada por quem não se sente seguro como uma barreira intransponível. Eles se sentem pequenos diante da sua grandeza emocional. Essas pessoas se perdem em pensamentos antes mesmo de tentar um gesto real. Cada palavra que cogitam dizer parece errada, cada movimento parece inadequado. O julgamento mais cruel não vem de você, vem delas mesmas. Projetam em você uma perfeição que não existe, mas que para elas é real e ameaçadora. É mais fácil recuar, observar de longe, construir histórias em silêncio do que arriscar um contato e ter que lidar com a possível sensação de inadequação. Essa dinâmica cria um paradoxo. Quanto mais você se mostra inteiro, mais os outros se sentem fragmentados e mais difícil se torna a aproximação. Mas o mais interessante é que, apesar desse medo, a admiração continua viva, talvez ainda mais forte. E às vezes ela se manifesta de maneiras inesperadas. Uma curtida sutil, um olhar prolongado, uma tentativa de presença onde você está. São sinais de que o desejo está lá, mas o medo de não ser suficiente fala mais alto. Você não é inatingível, mas parece ser para quem ainda não aprendeu a se valorizar. E esse contraste cria uma tensão magnética. Eles querem estar perto, mas não sabem como cruzar a ponte que os separa de você. Uma ponte construída com suas próprias inseguranças. Se essa mensagem está te atravessando como uma verdade que você já sabia, mas talvez tivesse esquecido, se você sente que sua energia está começando a ser reconhecida,
que algo invisível está se movendo a seu favor, comente 33 aqui embaixo. Por que 33? Nos sistemas espirituais e vibracionais, 33 é o número mestre da elevação e da presença divina em ação. É um código de ativação de consciência que representa a união entre corpo, mente e espírito em um mesmo propósito. Quando você digita 33, você não está apenas interagindo. Você está ancorando essa vibração no campo. Você está declarando: eu reconheço quem eu sou e estou pronto para ser visto. E o mais bonito é que, ao fazer isso, você amplifica essa energia não só em você, mas em todos que estão assistindo agora. Você se torna parte ativa dessa frequência. Você se torna o espelho que reflete o poder de quem escolhe viver com autenticidade. Amar a si mesmo é uma revolução pessoal silenciosa. E é exatamente esse tipo de revolução que você carrega nos seus gestos, nas suas escolhas e até no seu silêncio. Você se tornou uma força não por tentar ser forte, mas por decidir não mais depender da aprovação dos outros para existir com plenitude. Esse amor próprio, tão raro num mundo faminto por validação, provoca reações profundas nas pessoas ao redor. Algumas se sentem inspiradas, outras desconcertadas. A maioria, no entanto, não sabe como reagir a alguém que simplesmente se basta. Esse tipo de amor não grita, não se exibe, mas se impõe. Ele estabelece limites, define padrões e atrai somente o que é verdadeiro. Para quem está acostumado com relações baseadas em carência e validação externa, essa postura parece quase arrogante, mas não é. É apenas a demonstração prática de que você entende seu valor. E isso muda tudo. Pessoas que ainda estão em processo de se encontrar se sentem desafiadas pela sua presença. Sentem-se pequenas diante da sua grandeza interna, não porque você as diminui, mas porque você representa tudo o que elas ainda não conseguiram alcançar dentro de si mesmas. Você mostra, sem precisar explicar, que não está à venda emocionalmente. Não se dobra por afeto, não negocia princípios por companhia, não se abandona para ser aceito. E isso, para muitos, é assustador. Não porque você assusta, mas porque sua força os obriga a olhar para suas próprias fraquezas. Você se torna um lembrete incômodo de que é possível amar a si mesmo de forma plena e, ao mesmo tempo, se torna um farol para quem está perdido tentando encontrar esse amor próprio. É por isso que, muitas vezes, você é admirado em silêncio. Sua luz não apenas ilumina, mas revela as sombras dos outros. Há algo profundamente inquietante em quem não se encaixa nos padrões que o mundo está acostumado a rotular. Você é o enigma que escapa às definições fáceis. Um misto de serenidade e força, de gentileza e firmeza. Quando você entra em cena, não é só sua aparência que chama a atenção. É a vibração que você emite, a complexidade que não se entrega à primeira vista. E isso confunde as pessoas. Elas querem entender você, querem rotular, explicar, domesticar. Mas quanto mais tentam, mais percebem que você não é um personagem de leitura fácil. Sua personalidade é uma dança entre extremos. Você é acessível, mas seletivo, acolhedor, mas blindado, presente, mas misterioso. Esse equilíbrio instiga uma curiosidade quase obsessiva. As pessoas repassam conversas com você, tentam ler nas entrelinhas, interpretam silêncios como se fossem códigos secretos. Mas o que elas não entendem é que você não está escondendo nada. Apenas não precisa entregar tudo de uma vez. Sua profundidade é natural, não fabricada. E isso, por si só, já é um mistério para quem vive numa realidade onde tudo é exposto, acelerado e raso. O efeito que você causa é duradouro. Você deixa pessoas pensando por dias, semanas. Elas se sentem atraídas não apenas por quem você é, mas pelo que você desperta nelas. Dúvidas, desejos, reflexões.
Sua existência é um convite para olharem para si mesmas com mais atenção. E isso, para muitos, é desconfortável, mas também fascinante. Você não precisa tentar ser interessante. Você já é, justamente porque não tem pressa em ser compreendido. E talvez por isso você se torna inesquecível. Porque quem não pode ser completamente entendido nunca é completamente esquecido. Nem toda crítica nasce da rejeição. Em muitos casos, o julgamento que você recebe é apenas um disfarce mal costurado para esconder admiração. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o fato de que você as impacta profundamente. Elas observam seu modo de viver, sua segurança, sua autenticidade. E ao invés de admitir que gostariam de ter essa coragem, escolhem a rota da crítica. É mais fácil criticar do que confessar. Eu queria ser como você. O ser humano tem dificuldade em aceitar que alguém está fazendo o que ele mesmo não teve força de fazer. Assim, nasce o discurso defensivo, o deboche, a tentativa de te reduzir a algo menor para que possam se sentir maiores. O mais curioso é que essas críticas muitas vezes vêm com uma intensidade emocional desproporcional. Um simples gesto seu pode despertar comentários ácidos, olhares atravessados ou insinuações vazias. Mas por trás de tudo isso, há um mecanismo inconsciente de defesa. Você representa aquilo que essas pessoas desejam, mas não tem coragem de buscar. Sua liberdade provoca a prisão emocional delas. Sua luz denuncia a escuridão que ainda habita nelas. É como se você estivesse constantemente dizendo sem palavras: é possível ser mais. E essa mensagem, por mais inspiradora que pareça, dói em quem não está pronto para romper com suas próprias limitações. Mas mesmo diante dessas críticas veladas, você continua sendo observado. Essas pessoas estão sempre de olho em você. Elas te seguem em silêncio, acompanham seus passos, comentam entre si. A crítica é apenas a primeira camada. Por baixo dela existe uma admiração que elas mesmas não conseguem admitir. Porque para fazer isso, teriam que encarar seus próprios medos, reconhecer que estão se escondendo de si mesmas. Você incomoda porque provoca, e provoca porque inspira. Por isso, mesmo que nem sempre os gestos venham acompanhados de aplausos, saiba, você está mexendo com algo muito mais profundo do que o ego delas. Está despertando a alma. A sua presença tem um efeito colateral poderoso. Ela transforma você em um espelho. Mas não qualquer espelho. Um daqueles que não distorcem, que não embelezam. Apenas revelam com crueza e nitidez o que está guardado dentro de cada um. Para muitas pessoas, estar perto de alguém que se conhece profundamente, que vive de forma autêntica e não tem medo de ser vulnerável, é como ser forçado a encarar a própria verdade. E a verdade, quando se vive na negação, é dolorosa. Você não precisa apontar o dedo, criticar ou confrontar ninguém diretamente. Sua simples existência já é confronto suficiente. Ao viver com integridade e coragem, você desperta nos outros questionamentos profundos. Por que eu ainda me escondo? O que eu estou esperando para me libertar também? Essa honestidade sem esforço que você carrega obriga quem está à sua volta a encarar as máscaras que vestem todos os dias. Para alguns, isso é libertador. Para outros, é desconcertante. A dor não está em você, está no que você revela. E é por isso que tantos preferem admirar você de longe. A distância emocional funciona como um filtro que os protege de se verem com clareza. Porque mais do que te admirar, eles teriam que reconhecer o quanto estão negando a si mesmos. Você não é melhor do que ninguém, mas você é mais verdadeiro com você mesmo do que a maioria ousa ser. E isso cria um impacto que vai muito além do que os olhos podem ver. Você é o lembrete de que é possível ser livre, mesmo em um mundo que prega conformidade. Você é a demonstração prática de que dá para viver sem se curvar. E por mais que muitos fujam disso, eles nunca esquecem.
Porque depois que alguém vê sua própria verdade refletida em outro, é impossível desver. Você planta sementes que germinam lentamente, às vezes em silêncio, às vezes em dor, mas que, inevitavelmente, florescem. Quando você entra num ambiente, não é apenas um corpo ocupando espaço. É uma energia que altera a vibração do lugar. Você não diz que tem presença. Você simplesmente tem. E essa presença, carregada de autoconhecimento e autenticidade, é como um terremoto sutil que sacode as estruturas internas de quem te observa. As pessoas, mesmo sem entender o porquê, começam a se perguntar: o que estou fazendo com a minha vida? Sua existência se torna um gatilho para reflexões profundas que antes estavam adormecidas sob o conforto da rotina e da conformidade. A questão aqui não é que você esteja se exibindo, impondo ou comparando. O seu simples modo de ser já é um desafio. Você vive com propósito, ou pelo menos busca isso, e isso fere diretamente as zonas de conforto alheias. Muitos vivem no piloto automático, acomodados em escolhas que não os representam, e quando encontram alguém que não aceita viver pela metade, se sentem inquietos. Você se torna, mesmo sem intenção, uma pergunta ambulante. Por que você se contenta com tão pouco? Essa pergunta não é feita em voz alta, mas ela ecoa na cabeça de quem não está em paz consigo mesmo. E o mais fascinante e desconcertante é que você não faz isso por mal. Não está tentando mudar ninguém, mas sua coerência interna, seu compromisso com sua verdade é tão forte que desestrutura quem ainda está se escondendo atrás de desculpas. Você vira referência, mesmo que não queira. Um lembrete constante de que é possível viver diferente. Por isso, tantas pessoas oscilam entre te admirar e te evitar. Elas não sabem se te seguem ou se fogem de você, porque estar perto de você significa, inevitavelmente, questionar a própria vida. E nem todos estão prontos para responder a essas perguntas. Num mundo onde muitos se moldam para agradar, onde a performance social vale mais que a verdade interna, sua autenticidade é uma afronta. Você aparece inteiro, sem pedir desculpas por existir como é. Não busca ser aceito, busca ser verdadeiro. E isso, para quem vive de aparências, é desconfortável, porque sua liberdade evidencia a prisão deles. Sua coragem de ser real expõe a covardia de quem ainda finge. E não há nada mais constrangedor do que se ver diante de alguém que vive tudo o que você tem medo de viver. Quem vive de máscaras teme quem não usa nenhuma. Porque o autêntico é imprevisível. E o imprevisível não pode ser controlado. E o medo do descontrole faz com que essas pessoas tentem te enquadrar, diminuir, criticar. Mas a verdade é que, no fundo, elas estão fascinadas. Você é a prova viva de que é possível ser aceito mesmo sendo diferente. Que dá para pertencer sem se trair. Que dá para ser amado sem deixar de ser real. Sua autenticidade desarma. Derruba os muros que as pessoas construíram em torno de si mesmas. E isso as obriga a repensar quem elas realmente são, ou quem deixaram de ser. O mais potente da sua presença é que você não precisa fazer esforço para gerar esse efeito. Basta ser. E ao ser, você liberta, mas também causa resistência. Alguns vão te evitar, vão te chamar de estranho, difícil, intenso demais. Tudo isso é apenas uma tentativa de manterem intacto o teatro que escolheram encenar. Você representa o fim do roteiro decorado, a chance de começar uma nova história, real, crua, transformadora. Mas para isso, precisam primeiro despir-se das máscaras. E nem todos têm coragem de ficar nus diante do espelho da própria alma. Mas uma coisa é certa: depois de te conhecer, ninguém continua o mesmo. Existe uma força silenciosa que hipnotiza o mistério. E você o carrega sem esforço, como quem conhece bem os próprios labirintos e não tem pressa de mostrar cada caminho.
Em um mundo onde todos expõem tudo o tempo inteiro, sua discrição se torna sedutora. Você revela pedaços, nunca o todo. Deixa entrever intenções, mas guarda segredos com maestria. E é exatamente essa dança entre o visível e o invisível que faz com que as pessoas fiquem presas à sua órbita. Elas querem saber mais, entender, decifrar, mas quanto mais tentam, mais percebem que não há fórmula, não há manual. Existe apenas você, e isso é enigmático. Essa fascinação cresce com o tempo. Aqueles que cruzam seu caminho não se esquecem facilmente. Voltam mentalmente às conversas, tentam ler sinais que talvez nunca tenham existido. Você vira um enigma que eles precisam resolver, não por curiosidade fútil, mas porque seu silêncio comunica mais do que muitas palavras gritadas. Você se torna aquela pergunta sem resposta que ecoa dentro deles nos momentos de reflexão. E quanto mais você se mostra inteiro, sem se explicar, mais essas pessoas sentem que precisam compreender o que há por trás dos seus olhos. Só que a verdade é, você não precisa ser compreendido, você apenas é. Esse mistério, longe de ser uma estratégia, é um reflexo da sua profundidade. Você não esconde por medo, você preserva por escolha, e isso muda tudo. Quem está acostumado a consumir pessoas como produtos prontos se depara com a frustração de não conseguir te rotular. E é aí que nasce o encantamento. Porque o que não pode ser dominado se torna inesquecível. O mistério que você carrega não afasta, ele atrai com uma força ancestral. E é essa combinação de presença, reserva e autenticidade que te transforma em algo raro. Não é que você seja difícil de entender, é que só quem estiver disposto a mergulhar profundamente poderá talvez tocar sua essência. O seu sucesso, seja ele visível ou interno, é um lembrete constante de que é possível vencer sem trair a si mesmo. Você não precisou se encaixar em moldes, nem seguir fórmulas prontas. Simplesmente foi, insistiu, caiu, levantou e venceu. E isso, para muita gente, é desconfortável, porque enquanto você prova que é possível viver com propósito e verdade, outros continuam se escondendo atrás de desculpas, adiando decisões, alimentando medos. Você se torna um espelho que não julga, mas expõe. E a imagem refletida ali é clara. Você também poderia, mas escolheu não tentar. A admiração que sentem por você vem com um gosto amargo. Não porque você fez algo errado, mas porque sua vitória desafia os argumentos que essas pessoas contaram para si mesmas por tanto tempo. Frases como "não dá para ser assim", "ninguém consegue viver desse jeito" ou "é impossível manter a autenticidade e ter sucesso" desmoronam diante da sua existência. E isso não apenas incomoda, dói. Porque não é fácil olhar para dentro e admitir: eu não me movi por medo. Sua jornada é uma ameaça às zonas de conforto dos outros e, ao mesmo tempo, é um convite. Mesmo que muitos não saibam lidar com isso, sua presença continua plantando sementes. A cada vitória sua, a cada passo firme, você mostra que é possível viver sem se trair. Você não precisou vender sua essência para chegar onde está, e isso é revolucionário. Algumas pessoas vão aplaudir, outras vão te evitar. Mas todas, sem exceção, serão impactadas, porque você quebrou a narrativa do impossível. Você existe como prova viva de que o medo não precisa vencer. E por mais que tentem ignorar, sua trajetória continuará ecoando dentro delas, como um chamado inegável para que também deixem as desculpas e comecem, enfim, a viver de verdade. Amar a si mesmo, de verdade, é um ato radical. É virar as costas para os padrões impostos, para as carências ensinadas, para os moldes engessados de afeto e pertencimento. E você fez exatamente isso. Você parou de pedir permissão para existir, parou de se moldar para caber nos espaços pequenos dos outros.
Em vez de buscar fora o que faltava dentro, você se preencheu. E nesse processo silencioso, tornou-se algo que muitos desejam ser, mas poucos têm coragem de tentar, inteiro. Você não precisa de plateia, nem de validação. Você é. E esse ser é por si só uma ameaça à lógica da carência que sustenta o mundo. Para quem está acostumado a depender da aprovação alheia para se sentir vivo, sua independência emocional soa quase como uma provocação. Como pode alguém se amar tanto sem precisar de ninguém? Como pode alguém se bastar? A resposta está na sua caminhada, nas feridas que você cicatrizou sem aplausos, nas noites que enfrentou em silêncio, nas vezes que escolheu a si mesmo, mesmo quando era mais fácil se abandonar. O seu amor próprio não veio de livros de autoajuda, veio da prática de se escolher. E essa prática, repetida todos os dias, moldou uma força que não pode ser explicada, apenas sentida. Você se tornou um farol, um lembrete de que é possível viver com dignidade emocional, com inteireza, com verdade. E isso não só atrai, transforma. Mesmo quem ainda não tem coragem de se amar como você, começa a considerar a possibilidade só de estar perto. Você é uma revolução silenciosa. Uma chama que não queima, mas aquece. Um manifesto vivo de que o amor mais profundo é aquele que se constrói de dentro para fora. E mesmo que muitos não entendam isso agora, você já está despertando neles o que ainda está adormecido. Porque uma vez que alguém sente o impacto de quem se ama, nunca mais consegue se contentar com viver pela metade.